Bem-vindos ao canal Lucas Escrita. Meu nome é Lucas, para quem não sabe. O criador é autor do livro A Bruxa Escondida de Salem, escritor, e às vezes eu faço vídeos para TikTok, Instagram, YouTube e o que vai me dar na telha. Hoje nós estamos aqui para o nosso primeiríssimo desse canal, Lidinhos do Ano. Lidinhos do Ano e os quase lidinhos do ano. Se você é novo aqui, e também essa ideia me veio agora, então eu não sei o que eu estou fazendo direito, não tem roteiro, então é basicamente eu falando sobre livros. Basicamente, o lidinhos e quase lidinhos do ano, eu vou fazer um fechamento, entre aspas, não que eu vou parar de ler, porque eu nunca paro de ler, mas eu vou fazer um pequeno fechamento de todos os livros que eu li, completei, terminei e os que eu quase terminei. Porque pra quem não sabe, eu sou um leitor compulsivo. Eu compro livros que eu gosto, mas nem sempre eu termino, porque eu tenho uma leitura muito lenta. Infelizmente eu tenho uma leitura muito lenta, então eu demoro meses pra terminar um livro. Ou às vezes eu realmente estou empenhado naquela leitura, eu termino em algumas semanas. Mas vai de livro para livro. Geralmente é meio lenta. Mas isso não significa que eu não gosto de ler. Eu amo ler. E eu compro livros compulsivamente. Então tá. Primeiramente a gente começa com os nossos lidinhos. Ou seja, aqueles que eu realmente terminei esse ano. Primeiramente, vou fazer por ordem. Aliás, primeiramente, antes de tudo, eu não tenho uma boa dicção e às vezes eu fico nervoso. Então se eu gaguejar, se eu falar errado, enfim, me perdoe, eu estou tentando melhorar. Aliás, acho que se você for ver o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal e agora, eu tô muito melhor. Então, vai assim, né? A gente vai melhorando. A gente melhorando. Fazer o quê? Primeiramente temos, primeiro desse ano, Rádio Silêncio. Rádio Silêncio foi o primeiro livro de não ficção que eu li. Que até esse ano, na verdade, até o ano passado eu só lia ficção, fantasia e tal. Rádio Silêncio é o primeiro livro de não ficção que eu li. Conheci ele pela Alice Oseman, obviamente criadora do grande Heartstopper, minha série favorita da vida. Ela e Stranger Things são minhas duas séries favoritas da vida. Mas Heartstopper tem meu coração. E Rádio Silêncio conta basicamente a história de Frances. Frances é uma menina que ela é tipo aquela menina estudiosa. Sabe aquela menina estudiosa? Bem estudiosa. Ela, tipo, a personalidade dela é ser estudiosa, basicamente, para todo mundo que conhece ela, fora da família dela, por exemplo, tipo, fora a mãe dela. A personalidade dela é ser estudiosa. Tanto que muitas vezes no livro eles falam, os personagens comentam sobre ela só ser estudiosa. E ela sonha em entrar numa faculdade de elite, que é, se não me engano, é Harvard ou Oxford, eu não lembro direito, é porque faz muito tempo que eu não leio, faz muito tempo que eu li no começo do ano, terminei em julho. Mas enfim, não se atente aos detalhes. Simplesmente, e Frances, ela é uma menina que ela meio que tipo esconde quem ela é de verdade, porque ela tem que manter aquela postura de tipo a estudiosa, ela é líder do Grêmio Estudantil, enfim. Só que uma das grandes, ela por trás disso, ela tem toda uma personalidade em que ela é uma geek, ela é uma pessoa como a gente. Ela gosta das séries delas, ela gosta dos livros dela, ela gosta, e principalmente ela gosta de um podcast. Um podcast que ela escuta no YouTube, se não me engano, que se chama University, Cidade Universo, numa tradução literal. E basicamente essa podcast trata sobre um personagem que não é definido se é menino ou se é menina, e ele tá preso tipo numa faculdade, numa cidade que tá numa distopia, ela tá totalmente destruída, e ele vai fugindo, tentando entrar em lugares, enfim, é toda uma aventura envolvendo o personagem que se chama Rádio. E sempre esse personagem meio que ele faz. Meio que assim, ele é como se fosse cartas. Como se fosse documentação. Sabe, tipo, que nem você pega um walkie-talkie e começa a falar, tipo. Tanto que a primeira frase dele, eu gosto muito disso, eu acho muito incrível essa frase aqui, cadê? Cadê? Calma aí. Que ele fala aqui. Todo episódio de University, ele sempre começa com Oi, espero que alguém esteja me ouvindo. E eu acho simplesmente sensacional. Tanto que aqui no livro, uma das grandes frases é escute a sua própria voz. E eu acho simplesmente sensacional que ele começa sempre com Oi, espero que alguém esteja ouvindo. Tipo, na esperança de que alguém esteja ouvindo. E realmente o podcast dele não é um podcast totalmente famoso, assim, tipo o University. Mas, depois tem história, não vou dar spoiler.
Mas enfim, basicamente a história conta que Francis, em dado momento, descobre que o criador do podcast é a Lady Leste. A Lady Leste, pra quem não sabe, é o personagem irmão de uma outra personagem que ela conheceu. Eu não vou falar muito porque senão vai dar um grande spoiler que é muito importante. Mas basicamente ele tá conectado de alguma forma. Sabe aquela velha história de você tá sempre conectado com as pessoas a 7 apertos de mão? 7 apertos de mão? Então, basicamente isso, só que ela tava a 1. E meio que ela tava conectada esse tempo todo a ele, só que eles não se conheciam, eles sempre se viam, mas ela não sabia que ele era o criador do podcast. E a Led é uma pessoa mais, tipo, na dele, assim, sabe? Ele é mais quieto, ele tem um... Mas ele é muito inteligente e tal. E meio que, com o passar da história, a gente descobre que ele, o podcast, se torna muito uma válvula de escape pra ele, porque ele precisa disso. Enfim, e aí rola uma baita identificação, a Frances fica toda animada que conheceu o Oled, e eles acabam se juntando muito, virando muito amigos. Detalhe, por favor, não shippem a Led e Frances. Se você fizer isso, vai ser muito triste. Por favor, não shippe a Led e Frances. Se você está assistindo e não leu esse livro, por favor, leia antes de shippar. Eu falo isso como fanfiqueiro. Eu falo isso como fanfiqueiro. Eu falo isso como fã de FNAF que cresceu vendo chips de FNAF. Não shippe a Led e Frances. Mas é uma história muito boa. Simplesmente me tornou um dos meus livros favoritos da vida. Mas enfim, voltando à história, o Frances acaba se tornando muito mais autêntica com ele, sabe? I'm only me when I'm with you. Tipo, ela só é ela quando tá com a Led. Porque eles rolam uma amizade muito pura, muito verdadeira. Enfim, aí tem todos os problemas, tem todas as coisas. Esse livro simplesmente te prende. Eu, pelo menos, me prendi desde o começo até o final. Eu lia compulsivamente esse livro. Esse foi um dos livros que eu li rápido. Acho que foi um mês. Uma coisa de um mês ou 2. Não foi tão rápido, tendo em vista a grossura do livro. Mas é porque eu ainda tô aprendendo. Eu tô aprendendo a ler livros maiores. Eu comecei a minha vida mais forte de ler livros mais complexos assim esse ano. Mas eu sempre li. Eu sou um leitor desde os 3 anos de idade. Eu cresci lendo Turma da Mônica, eu aprendi a ler com Turma da Mônica. Eu li livro, eu tenho biblioteca na minha casa, então não, eu não sou um leitor inexperiente. Eu só tô começando a ler não ficção agora esse ano. Porque eu era muito fechado no meu mundinho de fantasia. Mas agora eu tô gostando bastante disso, porque eu comecei a escrever não fantasia. Eu comecei a escrever não ficção. Eu achei muito importante porque o meu primeiro livro, eu ainda vou falar sobre ele, A Bruxa Escondida de Salem, não, é não ficção. Em tese não ficção, não leve pela capa a bruxa Escondida de Salem. Porque isso aqui aborda muito mais uma bruxa realista do que uma bruxa fantasiosa. Então eu achei importante pra mim começar a ler livros de não ficção. E Rádio Silêncio foi o primeiro, simplesmente perfeito, porque eu conheci a Alice Oseman. Mas é um livro assim, te convencendo a ler. Esse livro é simplesmente um livro que abraça todas as nossas dificuldades. Ele é um livro de abraço às nossas... Eu gosto de livros assim, abraço às nossas diferenças. É um livro com representatividade, é um livro tanto representatividade da comunidade LGBT quanto representatividade de nossos problemas mais internos, assim, tais como depressão, ansiedade. É simplesmente perfeito esse livro. Se tornou um dos meus favoritos da vida. Como eu disse, te prende muito porque é plot twist, atrás de plot twist. É simplesmente reviravoltas o tempo todo. E, como eu disse, é um grande abraço às nossas dificuldades. Mesmo que machuque bastante. Esse livro é um livro que machuca bastante, mas o final é muito gostoso de ler. Quando você chega no final, você fala, valeu a pena cada palavra que eu li. Beleza. Pela minha memória, o próximo é esse aqui. O Alquimista, de Paulo Coelho. O Alquimista de Paulo Coelho, primeiramente, antes de tudo, indicação de irmã mais velha do BookTok e do YouTube, a nossa irmã mais velha, Liv Resenhas, simplesmente minha inspiração. Uma inspiração máxima depois de Taylor Swift, é a Liv Resenhas, e ela indicou O Alquimista, Paulo Coelho. Pensa num livro que muda a vida. É esse aqui. Esse é um livro que muda a vida. Basicamente, resumindo a história, ela conta sobre um pastor que vivia na Andaluzia e em uma bela noite
ele andando com as ovelhas dele lá, porque ele é assim, tipo, ele anda com as ovelhas, vai indo, vendendo a lã. E aí, uma bela noite, ele acaba descobrindo, ele sonha que ele encontra um tesouro. Simplesmente ele encontra um tesouro do lado das pirâmides. Inclusive tem um mapinha aqui. E aí, depois que ele acaba descobrindo, ele tendo esse sonho, meio que a vida dele muda, porque ele fala, não, será mesmo que tem algum tesouro? E, enfim, vai tendo toda uma história sobre evolução pessoal dele, sobre descobrimento das coisas, assim, inclusive essa frase aqui é simplesmente incrível que tem na contracapa, que é: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Eu fico arrepiado. Porque esse livro eu acho que, na verdade, ele é uma grande manual da vida. Acho que ele é um grande manual da vida. Esse aqui, e ainda vou dar uma pulinha aqui. Esses dois aqui eu acho que são grandes dois manuais da vida. Inclusive também indicação de livro e resenhas. Minha querida Liv também. Mas depois eu falo sobre esse. Esse também se tornou um dos meus favoritos da vida. Mesmo que eu não terminei de ler ainda. Mas é um grande manual da vida aqui. Porque ele mostra de forma muito simples até. A escrita de Paulo Coelho é muito simples, mas é muito profunda. Eu gosto disso. E ele conseguiu falar muito bem sobre como a vida toda se move quando você realmente quer alguma coisa. Porque você pode, independente da sua crença. Esse livro aqui, na verdade, esse livro aqui ele fala muito sobre Deus, mas eu acho que ele fala muito sobre sobre fé de uma forma pura. Ele coloca o nome de Deus, sempre Deus, Jesus, coloca muita religião cristã, mas eu acho que ele serve como uma fé em geral também. Dá pra você ler independente, eu acho que é importante ler independente da sua fé. Porque realmente, eu acho que isso, independente do que você acredita, eu acho muito que a vida realmente, ela move tudo quando você quer alguma coisa. E isso meio que é natural. É natural. De novo, independente da sua crença. Eu acho que é muito perceptível até quando você para e observa que a vida te ajuda, muitas vezes. Pode até ser que não, mas parece que é muito. Tipo, às vezes eu penso que é muita coincidência pra não ser uma coisa de fato. Porque parece que quando você quer alguma coisa, as ideias surgem. As ideias surgem. Talvez seja só a nossa mente, que a partir do momento que quer alguma coisa, ela começa a enxergar as possibilidades. Talvez seja uma força maior. Talvez seja o que for. Acredite você no que você quiser. Mas esse livro mostra da forma mais pura e verdadeira quando você quer alguma coisa, basta você querer. Quando você quer alguma coisa, basta você querer, porque o caminho se abre para você. Ele pode ser o caminho mais louco, difícil e conturbado, mas até as mais pequenas dificuldades se tornam extremamente úteis na sua jornada, quando você quer realmente uma coisa. Eu acho até interessante que ele mostra que até as dificuldades, as coisas mais difíceis, o livro todo ele é uma coisa assim, tipo, o personagem é sempre botado num obstáculo, mas esse obstáculo sempre ajuda ele a crescer e a chegar mais perto do tesouro que ele está procurando. E o final é simplesmente incrível. O final é uma reflexão sensacional. Esse livro realmente é um livro, a história é boa em si. A história é muito boa, mas eu acho que ela é mais uma história de exemplificação. O que é uma história de exemplificação? Eu acho que é muito mais uma história para fazer você pensar do que para te entreter como história em si. É uma história mais para te ensinar. Mas a história é boa, é simplesmente um livro que eu acho que mudou a minha vida. E, enfim, eu acho que essa é uma das leituras obrigatórias da vida, assim, você precisa ler. Você chegou nesse mundo, pegue Paulo Coelho, leia. O Alquimista. E agora vamos para um dos meus favoritinhos dessa lista, Cemitérios de Gigantes, de Malu Costa Curta. Primeiramente, Malu Costa Curta é uma pessoa que eu admiro demais como escritora, simplesmente inspiração para mim como escritora, porque a escrita dela é simplesmente sensacional. Esse se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Tá lá, acho que no top 5. E olha que o meu top 5 é gigante, tá? Só pra você ter uma noção, meu primeiro livro é Pequeno Príncipe, então é luta de gigantes lá no meu top 5. E esse tá.
E eu leio bastante, eu leio bastante. Não, só porque eu comecei esse ano não significa que eu não li bastante. Eu conheço muita história, eu conheço muita história. Eu pesquiso muito sobre histórias, então meu top lá tá bem forte. E esse conseguiu chegar. Cemitérios Gigantes. É uma história extremamente incrível que cria um mundo novo de aventura, de emoção. É um livro que me fez chorar, rir, me prendeu. Eu li compulsivamente esse livro. Esse é um dos livros sim, que eu li compulsivamente, sem dó nenhuma. Eu devorei esse livro. Eu andava com ele pra tudo quanto é lado. Eu lembro que quando eu terminei, nossa, foi. Eu terminei com lágrimas nos olhos. O final me fez ter lágrima no olho. Simplesmente eu chorei. Eu chorei lendo o livro. É muito louco quando você chora lendo o livro. Eu gosto muito dessa sensação. Mas enfim, um resumo. Basicamente, existe a cidade de Ecom. A cidade de Ecom reside num planeta que está em processo de destruição. Destruição. Dicção ótima. Processo de destruição por quê? Num passado muito distante, houve uma grande guerra entre gigantes e humanos. Não se sabe como os humanos venceram essa guerra. Porque os gigantes, pelo menos no que a história mostra, são seres extremamente, tipo... Pensa no ser mais potente do universo, é os gigantes. Mas os seres humanos conseguiram ganhar deles. Mas, basicamente, assim, essa guerra destruiu todo o planeta deles. Que é onde Ecom existe. E Ecom é a última cidade sobrevivente nesse planeta. E meio que o governo da cidade, ele criou um muro pra ficar, tipo, cidade de Ecom pra cá e o resto do mundo destruído pra lá. Só que ninguém nunca parou pra olhar depois desse muro. Todo mundo simplesmente acreditou cegamente no governo. E aí nós temos o pequeno querido Neil Aura, o grande aventureiro dessa história, o grandíssimo aventureiro dessa história que sonha em ter histórias, em ter músicas que cantem sobre as aventuras dele, que ele sonha viver grandes aventuras, ele quer que a história dele seja passada por gerações, enfim. Só que nessa dele ser um grande aventureiro, ele se tornou o garoto problema de Ecom. Porque ele basicamente se mete em todas as confusões possíveis. E nisso, ele tem o seu melhor amigo, Arthur. Seu melhor amigo, né? Seu melhor amigo. Ai, eu amo essa história, é simplesmente perfeita. Que é o Art, Arthur Kane. O Art, ele é filho do padeiro da cidade. E só uma coisa importante, não é spoiler, mas a cidade vive uma grande devastação, ninguém tem basicamente comida, ninguém tem basicamente nada. E o Art é o filho do padeiro. O padeiro tá tipo na parte rica da cidade. E o Art tá aqui na parte... Não, desculpa. O Art tá na parte rica da cidade e o Neil tá aqui tipo na parte mais pobre da cidade. Só que eu não vou falar como eles se conhecem, porque senão vai dar um certo spoiler, vai... Não é um spoiler tão grande, mas vai estragar um pouco do explicado do porquê que o Neil é tanto o garoto problema. Mas basicamente numa dessas, o Art, na verdade o Neil encontra o Art. Simplesmente da forma mais aleatória. Aleatória não, mas da forma mais inesperada possível. E os dois se tornam automaticamente amigos. Tipo, quase que não há brecha para eles não serem amigos. E isso desde pequenininho, e eles se tornam amigos. Só que o Art é basicamente o garoto mais amado da cidade. Ele é conhecido como o garoto de ouro. Principalmente por causa que ele tem o cachinho dourado, o cachinho loiro. Então, mas ele é basicamente o garoto dourado. Todo mundo ama o Art. Diferente do Neil, os dois são basicamente opostos. E eles estão juntos, eles são melhores amigos. E aí eles vivem aventuras pela cidade, tal. A grande ponto da história é... Quando a cidade ela é toda em volta dela, dentro dela, existem vários ossos, umas ossadas de gigantes. Dos gigantes da guerra, porque os ossos não se... como que é a palavra? Não se deterioraram, estão lá vivaços. São vivaços os ossos, não os gigantes. Mas basicamente, um belo dia, os ossos levitam. Simplesmente sobe, sem explicação alguma. Simplesmente sem explicação alguma. E aí, o Art e o Neil, como o Neil é o grande aventureiro e ele é fascinado pela história dos gigantes, ele simplesmente vai falar, não, a gente vai descobrir por que tá levitando.
E isso vai levar ele para uma grande aventura que vai passar por dimensões, universos diferentes não. Mas passar por dimensões, eles vão para outros planetas, eles vão conhecer outras criaturas, enfim. Eu simplesmente amo esse tipo de história. Como eu disse, eu sempre gostei de fantasia e ficção. Simplesmente depois que eu li esse livro, eu fiquei com uma ressaca literária gigantesca, porque eu falei, eu nunca mais vou achar alguma coisa parecida com isso. O que eu preciso ainda, se você tiver assistido esse vídeo, e você escutou essa história toda, se você tem alguma ideia de algum livro que seja perto dessa obra de arte, por favor me fala, porque eu tenho ressaca literária desse livro ainda. Eu não achei ainda, eu pesquiso muito, mas eu não achei um livro que se equipare a esse. Porque esse livro é simplesmente perfeito. Eu fiquei com uma ressaca literária depois desse, incrível. Porque ele é simplesmente perfeito. Eu amei cada segundo desse livro. Cada segundo mesmo. Maluco Costa Coisa é simplesmente incrível. E agora nós vamos para o meu lidinho desse ano, que eu não poderia deixar de fora, obviamente, A Bruxa Escondida de Salem, Histórias do Locasta. No meu TikTok eu fiz um vídeo colocando ele como um dos lidinhos desse ano. Obviamente que eu li esse livro. Eu escrevi, eu li esse livro. Mas... E falei como se não fosse meu, mas... esse livro é meu, eu que escrevi. E basicamente assim, agora a gente está no YouTube e esse vídeo comporta uma explicação maior sobre esse livro. Porque a história é... Basicamente existe uma menina chamada Locasta, de 13 anos. E ela vive na década de 1690, na cidade de Salem, Massachusetts, Estados Unidos. Se você acompanha um pouco de história, você sabe que na década de 1690, em Salem, foi a época da grande caçada às bruxas, que várias mulheres foram colocadas na fogueira, foram enforcadas, torturadas, pelo simples fato de a galera achou que ela era bruxa. Acabou. Você é bruxa, vai pra fogueira. Então, essa é uma história, a coisa da Santa Inquisição sempre foi uma coisa que pegou muito comigo. É engraçado que eu lembro perfeitamente. Não lembro que ano da escola, mas eu tava lá, eu vi. Pela primeira vez eu tive o primeiro contato com essa história da Santa Inquisição. E foi uma história que bateu em mim. Desde aquela época de pequenininho, eu sempre me fascinei por essa história. E eu pesquisava muito, eu via muito. E aí, anos e anos depois, aqui estou eu, fazendo um livro que basicamente retrata essa história. Enfim, a Santa Inquisição sempre foi um assunto que me pegou muito, assim. E obviamente eu sou do lado das bruxas, eu tô do lado. Eu sou, pra quem não sabe, eu sou uma bruxa. Eu estudo bruxaria natural. Eu também gosto muito, me fascino muito pela religião Wicca. E simplesmente bruxa é um tópico que eu amo de paixão. Magia é um tópico que eu amo de paixão. Então essa história não é sobre uma bruxa fictícia. Apesar de realmente tem, de vez em quando... Não, na verdade não. Não é fantasiosa. Tô relembrando aqui, às vezes eu relembro. Mas não é uma história fantasiosa, não. Não é uma história fantasiosa. Ela é possivelmente passível de acontecer na vida real. Não é algo extraordinário, tipo bruxa da Disney, sabe? Aquela história de bruxa vilã, aquela bruxa corcunda com uma verruga no nariz. Não tem nada disso. É uma bruxa real isso aqui. É uma história sobre uma bruxa real. O final, só o final. O final ele tem uma coisa não tão fantasiosa, mas é mais metafórica. Metafórica. Que não seria tão possível de acontecer na vida real, mas aqui a gente está falando de um livro. Então eu achei que esse final seria importante. Mas, enfim, voltando à história. Locasta é uma bruxa de 13 anos que mora em Salem, Massachusetts, na década de 1690. E ela é odiada pela cidade. A grande coisa é que a família dela é bruxa. A mãe dela, principalmente, é bruxa. Só que, por algum motivo, eles são poupados da Santa Inquisição. Por mais que eles sejam bruxos, eles são poupados da Inquisição. Por algum motivo lá. Não vou contar. Mas por algum motivo eles são poupados, eles estão livres, eles não vão ser julgados, eles não correm o risco de estar na fogueira. Só que isso não impede eles de sofrer um baita preconceito, simplesmente por serem quem são e por acreditarem no que acreditam.
E isso faz com que Locasta, apesar de ser uma menina travessa, aventureira, ela é uma pessoa extremamente empática, por mais que a cidade toda odeie ela. A cidade toda, sem exceção, a cidade toda odeia ela, exceto por 2 pessoas. Mas ela é odiada pela cidade inteirinha. Não é 3 pessoas, 3 pessoas. Existem 3 pessoas. Fora a família dela, mas existem 3 pessoas que não odeiam ela. E essas 3 pessoas são importantes. E, assim, enfim, nessa história toda, a Locasta, numa dessas, existe um pequeno ser malévolo que é o Padre Aponso. Padre Aponso é um cara que é o responsável por todas as torturas de todas as mulheres e pessoas que foram acusadas de bruxaria. Então o Padre Afonso simplesmente repudia qualquer tipo de bruxaria ou magia. E ele pega extremamente no pé de Locasta e odeia ela. Mas ela, como Locasta e a família dela são protegidos, ele não pode fazer nada. Mas ela sofre preconceito dele o tempo todo. E numa dessas, ela acaba descobrindo um segredo extremamente crucial na vida da cidade. Um segredo que não tem como a cidade não saber, envolvendo o Padre Afonso. E aí, como ela sabe desse segredo, ela tem que contar pra cidade. O Padre Afonso tem que sofrer. Tipo, ele tem que ser julgado, ele não pode sair impune dos crimes que ele comete. E são crimes que afetam a cidade toda. Mas só que ninguém sabe, apenas Locasta. Só que a cidade toda odeia ela. Como ela vai fazer isso? Como que ela vai contar pra cidade a verdade? E aí essa história toda acompanha a aventura de Locasta juntamente com o seu amigo Willy e Harry. Com seus amigos Willy e Harry. Willy é conhecido como o garoto problema. Inclusive inspiração na Malu Costa Curta. Mas ele não necessariamente, o Willy não faz absolutamente nada. Ele não faz necessariamente, ele é conhecido como garoto problema, mas ele basicamente não faz nada pra cidade. Ele só é na dele. Ele só não gosta muito, tipo, ele é meio antissocial das ideias, sabe? Mas ele em si ele não fez nada. As pessoas só acham ele estranho porque ele se veste mais com roupas mais escuras, ele se veste mais. Ele tem os cabelos mais longos, mais cacheados, assim, na cara dele. Sabe, tipo, um pouco emo, assim, das ideias. Então a cidade simplesmente tem um baita preconceito com ele porque ele simplesmente é diferente. Então ele é isolado e acaba que, no fato dele ser isolado pela cidade, ele e Locasta acabam meio que amigando. Porque a famosa história dos isolados jamais serão vencidos juntos, sabe isso? Então basicamente é isso. Eles dois acabam por se juntar porque eles dois são isolados. E eles viram amigos. Então, vez ou outra, a Locasta sempre ajuda ele ajuda a Locasta. Mas ele basicamente não é tão confiável. A fama dele é não ser confiável. Ser estranho, ser isolado das ideias. Mas enfim, isso vai ter uma grande... Eu gosto da lore dos personagens nesse livro. E temos o pequeno Harry. Harry é nada mais, nada menos do que o sobrinho de Afonso. E esse é o grande plot twist da vida. O Afonso colocou ele como sobrinho. Na história ele seria o sobrinho. Mas depois rola um negócio aqui, você vai entender. Você tem que ler. E rola um negócio lá e tal. E o Harry, ele é basicamente assim, ele é forçado a estudar lá no convento da igreja. Só que o grande sonho do Harry é ser ator. Trabalhar, é ser ator, ser artista. Lógico que naquela época não existia o termo ator, eu acredito. Acredito que não existia, não era tão fixamente assim. Mas ele queria ser artista, ele queria sair daquele convento, ele queria viver aventuras, ele queria viver da arte dele, ele queria ser ator. E aí, basicamente, e também, além da vontade profissional dele, ele também tem uma certa paixão por um outro personagem. E isso o impede mais ainda de estar lá no convento. Só que o Afonso força ele, porque o Afonso quer meio que tipo, proteger ele ali dentro, ele quer que ele esteja ali. Por causa que existe um segredo atrás de Harry. E o Afonso não quer que ele descubra esse segredo. Mas aí vem Locasta toda pimpona e nisso tudo acaba descobrindo o Harry, acaba descobrindo o segredo. E o Harry é uma das poucas pessoas que não odeia ela, juntamente com o Willy. E aí
nós temos a história em que os três juntos vão tentar descobrir uma forma de mostrar que o padre lá, o Afonso, tá errado. Que ele tá cometendo vários crimes. Só que como? É isso que você vai entender nesse livro. É um livro, esse livro também, eu escrevi muito baseado nos meus ensinamentos, nos meus pensamentos. É um livro, além da história, eu me foquei muito, porque é um livro rápido, não é longo, são 118 páginas, não é tão longo, mas é um livro que eu acho que tem muito pensamento, muito insight legal, muito plot twist, muitas coisas divertidas. Eu tentei pegar muito assuntos muito pesados até, muito sérios, e tratar eles de forma mais leve, mais sucinta, de forma que seja um abraço às suas dificuldades também, porque eu gosto disso, eu gosto de livros que são abraços às suas dificuldades, são abraços às suas diferenças. Eu gosto de livros que mostrem que somos seres únicos e todos merecem respeito. Eu gosto de livros assim. Tanto que se você for ver, a grande maioria dos meus livros tem essa mesma vibe. Mas enfim. É publicado pela editora Dialética. Eu vendo ele com desconto se você me chamar no direct. E também tá nos sites de compra, tudo lá. A Bruxa Escondida de Salem, Histórias de Locasta. É um livro que, por mais que seja eu que escrevi, é lógico que eu vou falar que vale a pena ser lido, mas realmente vale a pena ser lido. Não é puxando sardinha pro meu lado. É um livro que realmente eu acho que tem muitos pensamentos legais. Eu acho que é realmente um livro que vale a pena a reflexão, vale a pena você tentar dar uma chance pra ele. E agora nós vamos para os quase lidinhos desse mano. O que são os quase lidinhos desse ano? De que são incríveis. Os quase lidinhos desse ano são os livros que eu comecei, mas não consegui terminar. Como eu disse, sou um leitor compulsivo, eu compro livros, eu gosto das histórias, mas a minha leitura às vezes é um pouco demorada, dependendo se eu gostar tanto ou não, se me prender. E muitas vezes, mesmo se prender, ainda demora. Então vamos para o primeiro quase lidinho, indo na mesma coisa da linha temporal. Meu perfeito, mesmo que eu não tenha terminado, é meu perfeito. A Vida Invisível de Ed La Rue, indicação também de Livre Resenhas. Simplesmente Livre Resenhas. A Vida Invisível de Ed La Rue é um dos... muito por causa da Liv, mas é um dos famosinhos do TikTok. E não é pra menos, ele realmente vale a pena a fama que ele tem. Se você é uma pessoa que tá no meio da pedra, tá lá debaixo da pedra, não sabe o que estava acontecendo até agora, porque esse livro apareceu em muitos lugares, principalmente pela Liv. E se você não conhece a história, eu vou te resumir basicamente, porque é uma história bem complexa até. Ela é simples, mas de forma complexa. Eu gosto disso. É uma história assim, basicamente. Existia a pequena Adeline La Rue, que se chama Ed La Rue. O nome dela é Adeline La Rue. E a Adeline, ela mora em Villon-sous-Sarthe, na França, na década de 1700. 1690 para 1690 e poucos para 1700. E como vocês bem sabem, naquela época era meio que tipo... mulheres são basicamente... fica dentro de casa, você vai casar, você tá ali pra fazer filho. Só isso. Então, era uma vida difícil para as mulheres. Até hoje a vida é difícil, mas não é como é antigamente. Mas esse livro fala bastante sobre isso. Basicamente, 1700, como você sabe, mulheres eram basicamente... vai lá, tá, fazer filho apenas. Triste. Mas Ellie é simplesmente a que não queria. Ela é a ovelha negra da história toda. Ela não quer essa vida pra ela. Porque ela vai falar, não, é uma vida chata, é uma vida tediosa, eu quero conhecer o mundo, eu quero explorar, eu quero viver, eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Só que ela vai crescendo e naquela época principalmente existia aquela coisa de passou de uma idade, você tem que estar casado. Você tem que estar casado, fazer filho e acabou. E acaba que a família dela tem um casamento arranjado lá e tal. E ela não quer isso.
E no meio dessa história toda também existe a pequena Stella. Stella é uma senhora, não lembro a idade dela, mas ela é uma senhora já, uma idosa. E ela é do tipo a anciã da vila, só que todo mundo, pouca gente gosta dela porque por causa que ela é livre. Ela faz as suas orações aos seus deuses, ela tem a sua própria crença, ela tem os seus próprios pensamentos, diferentes de todo o resto da vila. E aí a Eri LaRue, ela gosta muito da Stella. Ela acaba fazendo uma amizade muito grande com ela. E a Stella acaba ensinando várias coisas, ensinando pensamentos e ensinando basicamente a sua crença dos deuses. E uma das coisas que esse livro fala, que tem a frase aqui. Cadê? Estelle? É Estelle, a frase aqui. Essa frase já começa no livro aqui. Os deuses antigos podem ser grandiosos, mas não são bondosos nem compassivos. São volúveis, instáveis, como o luar refletido na água, ou como as sombras durante uma tempestade. Se insistirem em evocá-los, preste atenção. Tome cuidado com o que pede, esteja disposto a pagar o preço. E não importa o quão desesperado ou em perigo esteja, nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Estelle Magritte, 1642-1719. Só já arrepio total. E a Eri, nessa daí, a gente volta para aquela coisa do casamento arranjado. E a Eri tá tão desesperada de não querer viver aquela vida que ela acaba fugindo. Antes dela chegar na igreja, ela já tá, tipo, pronta para casar. Só que ela não quer casar, mas a família dela obriga ela a casar. E aí, só que no meio disso, ela foge pra floresta e acaba fazendo um pedido para os deuses que atendem depois do anoitecer, porque já tava de noite. E aí, nisso, um dos deuses, um deus da sombra, como é mostrado aqui. Mais tarde eles vão meio que mostrar assim, tipo, não fica tão claro assim, mas basicamente seria tipo uma metáfora pro diabo, eu acho. Mas eles colocam como deus da noite. E aí ela faz esse pedido que ela quer ser livre. E ele acaba atendendo esse pedido. Só que não da forma que a Eri quer. Meio que ele atende, mas com as condições dele. Basicamente o que acontece? Eri LaRue acaba sendo imortal. Ela vai viver pra sempre, até ela cansar e dar a alma dela pro Deus da Noite. A hora que ela cansar, ela dá a alma pra ele e acabou. Mas ela vai falar, não, eu não vou cansar disso. E aí, basicamente, enfim, a Eri acaba sendo amaldiçoada a viver pra sempre. Só que existe a grande coisa que ela vai ser livre. Mas só que a grande coisa as pessoas esquecem dela. As pessoas não, a memória delas para a Eri, meio que tipo assim, a partir do momento que fechou uma porta ou ela virou uma esquina, as pessoas esquecem completamente da existência dela. Então meio que vem pra tudo aquela coisa de tipo, ninguém, absolutamente ninguém lembra dela. Só que com o passar do tempo, tem uma metáfora muito sensacional que eu acho que é que... Cadê aqui? Eu até anotei, eu coloquei no post-it aqui. Não é um spoiler tão grande aqui, eu vou procurar aqui no post-it. Que eu anotei aqui, que eu gosto dessa frase aqui. Aqui, ó, essa frase aqui é de arrepiar. Que ela fala aqui. Mas a arte se trata de ideias. E as ideias são mais indomáveis do que as lembranças. São como ervas daninhas, sempre dando um jeito de crescer. E o livro todo vai mostrar o quanto as ideias são indomáveis, a arte é indomável. Eu gosto muito disso. É um pequeno spoiler, mas eu acho muito necessário falar isso. O quanto esse livro aborda o fato de que Eri é esquecida o tempo todo. Mas na arte, ela nunca é esquecida, porque ela passa por diversas pessoas. Ela passa por diversas pessoas, diversos tempos, e ela sempre meio que acaba sendo marcada na arte. Porque a Eri em si é uma pessoa notável. É uma menina notável, assim. Deixa eu ver, tem uma... Se eu não me engano, a descrição mais ou menos dela, ela é ruiva e ela tem exatas 7 sardinhas por aqui. E ela tem exatas 7 sardinhas formando uma própria constelação. Ela é uma menina alta, com os cabelos longos, ruivos e as 7 sardinhas no rosto. Então ela é uma menina que acaba se tornando... Ela é muito, tipo, notável. Então as pessoas gostam dela.
tanto meninos quanto meninas. As pessoas se apaixonam por ela e ela se apaixona pelas pessoas. E aí, só que ela vai sendo tocada por artistas e os artistas sempre imortalizam ela, mesmo que ela não possa aparecer em fotos, em vídeos, não possa ser lembrada, a arte, as ideias acabam sempre lembrando dela. E aí Eri vai aprendendo a dançar através dos espaços da maldição dela e vai vivendo 300 anos. Até ela chegar em 2014, quando existe um pequeno ser que... Enfim, se eu falar vai dar um spoiler muito grande. Mas, enfim, a história acontece... O ponto da história mais importante acaba em acontece em 2014. E é onde eu tô parado agora. Tipo, em 2014, é na parte... Assim. Na verdade, esse livro aqui, é interessante como ele conta a história. Como a Schwab escreveu, né? É Schwab o nome dela, assim se fala? Acho que é Schwab o nome dela, como se fala. E é muito interessante como ela escreve, porque ela vai mostrando, alternando, como a Eri vai aprendendo a andar pela maldição dela e como ela tá hoje em dia. Então por isso que acaba sendo uma leitura meio lenta, porque a história, sempre que tá um plot twist aqui, ele volta pra cá, e sempre que tá um plot twist aqui, ele volta pra cá. E assim vai alternando. Então é uma leitura um pouco demorada, sim, pelo menos pra mim, tá sendo um pouco demorada. Eu comprei isso aqui no começo do ano. Meus pais compraram no começo do ano, minha mãe e meu pai compraram. No começo do ano eu ainda não terminei de ler. Mas é uma história que prende muito, é muito boa de ler, é muito interessante, é muito inteligente. E como eu disse, é um grande manual de como viver esse aqui. Um grande manual da vida, eu acho. Porque eu inclusive fiz um vídeo aqui no meu canal sobre esse livro, sobre o quanto eu acho que ele é um manual de como viver e de como aprender a dançar pelos espaços da sua maldição, da sua vida. É simplesmente necessário esse livro aqui. Eu acho simplesmente necessário, perfeito, é incrível. Eu vou terminar de ler, eu quero terminar de ler porque eu acho que o final dessa história vai ser incrível. Eu não sei direito, eu não entendo, nem imagino como vai terminar esse livro, mas eu vou terminar de ler. Ainda ano que vem vai estar nos lidinhos do ano que vem. Então tá. Deixa eu ver. Acho que agora é esse aqui. Vamos falar que Liv Resenhas é uma das grandes inspirações para esse canal aqui. Porque aqui nós temos pessoas normais também, inspiração dela. Na verdade, a Liv é simplesmente uma das pessoas que eu mais sigo, assim, do BookTok. Que eu mais me inspiro, assim, como pessoa. Eu acho que ela é muito autêntica, aventureira. Acho que ela é uma pessoa muito humana. Eu vejo ela... Eu gosto de pessoas que são poesia, assim. Ela mesma, ela fala poesia ansiosa. Ela é uma pessoa... Eu acho ela muito uma pessoa poética. Eu gosto de pessoas poéticas. Eu acho interessante, eu gosto de acompanhar pessoas poéticas. Mas enfim. Aqui temos pessoas normais. Simplesmente o que se diz, um dos melhores livros da nossa geração. E com razão. Basicamente, Pessoas Normais conta a história de Connell e Marianne. O começo da história é basicamente assim. Connell e Marianne estão no ensino médio. A mãe do Connell trabalha na casa da Marianne. E a Marianne é uma pessoa mais, tipo, reservada na dela. Só que o Connell sempre vai sempre buscar a mãe dele. E isso acaba fazendo com que o Connell e a Marianne tenham meio que uma ligação meio esquisita, assim. Meio... Eles se apaixonam, mas não se apaixonam. Eles estão juntos. É meio que tipo aquela velha história de... Enfim. Tipo, os dois estão meio que apaixonados um pelo outro. Só que eles não sabem meio que dizer por causa dos traumas deles, ao mesmo tempo das dificuldades da vida deles. Enfim. E aí, meio que em um dado momento, Connell e Marianne começam a ficar. Só que o Connell meio que por medo da reputação dele, ele não conta pra absolutamente ninguém que ele tá com a Marianne. E isso vai gerar um trauma tremendo na Marianne. Só que, e aí, enfim, vai rolando a história e tal, a Marianne vai ficando com outras pessoas, o Connell também, só que meio que os dois sempre acabam voltando um pro outro. Porque eles meio que se gostam, mas eles não sabem dizer que se gostam. E eu acho que esse é um dos livros mais complexos e é tão verdadeiro, é tão humano esse livro, eu acho. Acho que é um dos livros, é realmente pessoas normais. Esse livro eu acho que é um grande
abraço a normalidade do quão complexa é a vida, quão difícil é se entender. A gente lendo, a gente vai ficando com raiva do Connor e da Marianne. Porque a gente vai ficando... Parece óbvio, mas na nossa vida a gente provavelmente já viveu muita coisa parecida e a gente talvez nem saiba. Mas é um livro para você entender o quão complexo é ser normal. O quão único é tentar ser normal, sabe? Inclusive é um livro assim que tá cheio de post-it aqui. Eu coloquei post-it aqui, é frase atrás de frase, é simplesmente perfeito. É simplesmente incrível. É pensamento atrás de pensamento. Eu tô demorando pra ler esse livro porque é pensamento atrás de pensamento que eu acho que é importante grifar, colocar no post-it, enfim. É simplesmente um livro pra você pensar, pra você entender o quão complexa é a vida, o quão complexos são nossos próprios sentimentos. É um abraço aos nossos sentimentos ao mesmo tempo que te deixa com raiva. Porque você fica com raiva do Connor e da Marianne. Principalmente mais do Connor. Eu fico mais com raiva do Connor do que da Marianne. Mas o Connor é uma pessoa que dá raiva. Às vezes dá raiva. Às vezes ele é legal, mas às vezes... E aí, tipo... Enfim. É um livro muito legal. É muito interessante. Eu tô lendo ele compulsivamente também. Eu ainda vou terminar ele. Falta pouco. Eu já passei da metade. Mas entra pros quase lidinhos do ano. É um livro necessário também. É um livro que, se você gosta de ler, se você gosta de não ficção que fale sobre diferenças, sobre dificuldades, sobre nossos próprios pensamentos, é o famoso, como diria Liv, o jovem adulto, o guia do jovem adulto. Tipo, você tentar entender os jovem adulto com problemas, enfim. É incrível. Pessoas Normais é um livro que vale muito a pena ler. Então tá, vamos pro... agora... Qual que veio primeiro? Acho que veio esse primeiro. Que é esse primeiro aqui. O Jardim Secreto, de Frances Hodgson Burnett. Esse é um clássico. É um dos livros clássicos, assim. Eu conheci eu vi esse livro aqui porque eu tava buscando alguma coisa que suprisse esse aqui. Então eu li a descrição dele e eu pensei muito em alguma coisa meio tipo Alice no País das Maravilhas, algo nesse nível aqui. Só que eu ainda tô no começo desse livro aqui. Eu tô no começo desse livro porque esse aqui é o meu livro. Eu tenho um livro pra guardar na minha bolsa que eu levo pra todo quanto é lugar. Pra ter um livro, assim, tipo, quando eu preciso. Então acaba que eu pouco leio ele. Porque quando eu tô em casa eu leio outros e deixo esse aqui pra ler quando eu tô fora. Só que quando eu tô fora eu não leio tanto. É mais pequenos momentos pontuais. Então, e eu não... Porque ele é tipo assim, ó, a história conta sobre Mary Lennox que vivia na Índia com os pais, que não lhe davam nem afeto e nem carinho. Só que uma epidemia de cólera mata o casal que é o pai dela. E a Mary é uma menina de 10 anos que se torna sem graça, mimada, apática, enfim. Ela é tipo uó, de uma menina que não é nem um pouco agradável de estar perto. E nessa de como ela se tornou órfã, ela vai morar numa grande mansão do tio na Inglaterra. E aí, pelo menos no que a sinopse conta, ela vai acabar indo pro jardim e numa de suas andanças descobre que um dos jardins estava trancado há 10 anos e a chave enterrada e não sabia onde. Seu tio havia proibido a entrada de qualquer pessoa. Mary então acaba ficando amiga do velho jardineiro e de um passarinho especial, um pinta-roxo, que acaba levando-a até a chave. E ela pode finalmente entrar no jardim e aí começa sua maravilhosa aventura. Eu ainda não cheguei na parte mais assim. Por enquanto a leitura ainda não... Infelizmente a leitura ainda não me pegou. Ainda não cativou assim. Mas, segundo relatos, perguntei pra uma amiga minha que já leu, ela falou que mais pra frente fica mais interessante e fica mais gostosa de ler a leitura. E que é um livro incrivelmente bom, então eu vou terminar de ler. Ainda tá no começo, mas eu tenho grandes expectativas pra esse. Agora nós vamos para o último. Nós já estamos 50 minutos falando. Meu Deus. E aqui nós vamos para o último dos quase lidinhos do ano. A Mágica Mortal,
de Rafael Montes, a Mágica Mortal, uma aventura do Esquadrão Zero. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito, muito, muito. Principalmente quando eu olho aqui na contracapa e fala: esse livro contém investigação surpreendente, amigos pro que der e vier, clube secreto de mágica, cartas e baralho. Até aí eu tava falando, não, esse livro eu tava entre assim e assim. Só que quando eu li o último item, um orangotango chamado Samambaia, eu falei: esse livro é pra mim. Eu preciso saber quem é o orangotango Samambaia. E eu não me arrependi, porque quando eu li sobre o orangotango Samambaia, eu simplesmente rachei o bico. Então é simplesmente perfeito. Esse livro é incrível. Basicamente a história conta assim. Existe uma cidade e dentro dessa cidade abriu um parque de diversões. E um pequeno menino chamado José vai para a abertura desse parque. E aí na abertura do parque tal, existe um mágico. Um mágico chega para ele e começa a fazer uns truques tal. Ele fala: não, você gosta de mágica? Ele fala: gosto muito. Ele ficou impressionado tal. Eu falo: não, vem comigo. Aí ele acaba indo pra trás do parque e o mágico mata ele. Porque esse mágico não é um mágico, ele é mágico, mas ele é um mágico assassino. E aí rola todo um rebuliço e tal. E os amigos dele, que são o Pedro, Analu, Miloca e Pipa, eles acabam se juntando, falando: não, a gente vai vingar o nosso amigo, porque eles eram melhores amigos dele, principalmente o Pedro. E aí eles acabam falando: não, a gente vai vingar eles. E eles criam o Esquadrão Zero, porque eles chamavam o José de Zero. E aí, enfim. E aí eles criam um esquadrão, tipo um time de investigação, e eles vão indo atrás das pistas para descobrir quem que é o assassino, para prender ele, para que ele seja julgado, que seja feita a vingança do Zero. Sim, é um livro. Eu ainda tô relativamente no começo. Tô na página 92 de quantas? 92 de 262. 262? 260, não, 266. Tô na página 92 de 266. 200 páginas, tecnicamente, não é um livro muito grande, eu acho. Não, comparado com os outros que ele não é relativamente muito grande. O tamanho dele também não é muito grande. Mas é uma leitura simplesmente muito gostosa, muito interessante de ler. É uma leitura muito interessante, te prende muito esse livro. Tá me prendendo muito. Ele é meu livro de cama. Eu tenho, ó, você que tá me conhecendo agora. Eu tenho uma pequena classificação de livros. Eu tenho que ter um livro pra cama, que é um livro que fica lá na minha cama pra eu ler quando eu tô, tipo, sair do banho, tô com vontade de ler, eu leio esse. Tenho o meu livro de bolsa, que é pra quando eu vou sair de casa. E às vezes ele é intercalado com outros livros, enfim. Que nem aqui. O Cemitério Gigante era meu livro de bolsa. Aí hoje em dia é o Jardim Secreto. E tem os livros de casa, que às vezes eles meio que intercalam com o livro de bolsa, dependendo de como que eu tô interessado. Mas geralmente é o Jardim Secreto de bolsa. E tem os livros de casa, que são os livros que eu leio aleatoriamente durante o dia. Mas enfim, voltando a esse livro. É um livro muito interessante, é um daqueles livros que não é uma leitura complexa, é mais uma leitura divertida, interessante. É tipo você assistir série pra 12 anos pra baixo, sabe? Não é uma história que necessariamente vá te causar alguma... Ele causa uma certa ansiedade, mas é uma coisa gostosinha de ler. É um livro infanto-juvenil, então é realmente interessante. Eu gostei muito, eu gosto desse tipo de livro. Eu gosto muito mais, eu confesso que eu gosto mais desse tipo de livro. Eu gosto mais de livros mais aventura, investigação, porque ainda falando sobre ele, eu tô buscando ainda um livro que me cure da ressaca literária que foi esse livro aqui. Eu ainda tô buscando um livro que me cause o mesmo impacto que causou esse. E esse aqui foi um dos que é uma das minhas tentativas. Não que ele esteja suprindo completamente a minha ressaca literária de Cemitério de Gigantes, mas tá servindo. Tá servindo. Tipo, não chega no mesmo nível, não desmerecendo esse livro, mas esse aqui é meu protegido. Mas é uma história muito interessante, vale muito a pena ler, vale muito a pena. Eu tô gostando bastante, bastante mesmo, mas que nem tá aqui. Thalita Rebouças escreveu aqui nas
críticas do livro. Escrita fluida e magnética. Realmente, é uma escrita fluida e magnética. É uma escrita divertida, assim, leve, não tem palavras complicadas, não tem pensamentos muito complexos. É mais uma história de investigação. É tipo sabe aquele livro de escola que você tem que ler quando você estava lá no quarto, quinto ano e você não dava a mínima para ele, mas quando começou a ler você simplesmente amou e se tornou um dos melhores livros da sua vida? É isso aqui. Inclusive até o próprio Pedro Bandeira, que foi o escritor de A Droga da Amizade, A Droga de não sei o que, aquela série de livros. Inclusive eu tive que ler. Naquela época eu não gostei tanto desse livro, mas se eu lesse aquele livro hoje eu ia gostar mais, eu ia ter aproveitado mais aquela história. Por isso exatamente eu comprei esse aqui, porque ele tem a mesma vibe de amigos que se juntam para uma aventura, por um propósito maior. E tem toda essa história da investigação, eu gosto muito. É uma vibe meio tipo Scooby-Doo das ideias, sabe? Só não tem um cachorro, mas tem um orangotango chamado Samambaia. Enfim, esses foram os lidos do ano. Eu amei que eu comecei a dar uma diversificada bem grande. Ah, esqueci! Tem um livro ainda do lidos do ano que precisa entrar aqui. Calma aí, já volto. Voltei, como eu pude esquecer? O Guia de Star e Marco para zerar todas as dimensões. Ele tá no quase lidos do ano. É que esse assim, a história desse livro aqui. É porque eu comprei esse livro na feira do livro da minha escola. Que esse ano foi o meu último ano na escola. E aí teve a última feira do livro. Eu comprei esse livro aqui, eu sempre compro na feira do livro. Dá dinheiro pra galera que vai. Não, mas eu tava com muita vontade de ler esse aqui. Porque eu gosto de Star vs. A Força do Mal. Eu gosto bastante. Eu gosto muito das séries do Disney XD, sabe? Aquelas séries do Disney Channel, tipo DuckTales Reboot, Star vs. A Força do Mal, Gravity Falls. Inclusive eu tô muito de olho no livro do Bill, que vai lançar ano que vem. Tô muito de olho nele. Inclusive eu tenho o Diário 3. Um dia eu trago aqui pra mostrar. Porque o Diário 3 é um livro que vale muito a pena olhar e analisar. É simplesmente incrível. Mas nós temos aqui Star vs. As Forças do Mal, o Guia de Star e Marco para zerar as dimensões. É basicamente que nem se fosse um diário da Star e do Marco. E ele passa por alguns fatos da série, vai mostrando os pensamentos da Star e do Marco e da Cabeça de Pônei também. A Cabeça de Pônei às vezes aparece aqui do nada, eu gosto, eu acho interessante. Mas tem várias referências à história, tem várias referências a tudo. Eu gosto muito, porque é uma série que eu simplesmente amo. Mas a história, esse livro foi um pouco flopado na minha vida, porque logo depois que eu comprei esse, eu tava com vontade de ler mais. Porque começou a vir aquele zurubafunfa, assim, de página que eu queria ler mais, eu tava completamente com vontade de ler. E aí, logo depois desse, vieram esses dois queridos aqui, Rádio Silêncio e A Vida Invisível de Narui, e acabou que por causa que esses dois eu coloquei minha atenção basicamente completamente nesses dois aqui. Mais em Rádio Silêncio por causa que era Heartstopper, eu tava totalmente no hype de Heartstopper, ainda vivo no hype de Heartstopper porque eu amo Heartstopper. E Rádio Silêncio, Rádio Silêncio na verdade assim, Rádio Silêncio ele é tipo Heartstopper, só que de uma forma um pouco mais complexa. Tipo, se você assistiu a série Heartstopper, você vai ficar, você vai sentir muito de Heartstopper. Até porque a Lady Leste, pra quem não sabe, na série Heartstopper, nos livros da Alice Oseman, o Isaac não existe. Se você assistiu a série e não leu os livros, eu não li os livros, mas eu conheço bastante dos livros, eu vou atrás do TikTok, eu vou atrás, eu vou. Nos gibis de Heartstopper não existe Isaac, existe a Lady. Só que na série, a Alice Oseman preferiu colocar o Isaac ao invés do Aled. Porque ela achou que o Isaac daria muito mais representatividade, pelo menos na representatividade assexual. O Isaac, ela teve a ideia de como seria mais representativo do que o Aled. E realmente, se você ler Rádio Silêncio, você vai entender por que o Aled... O Aled, na verdade, traria mais representatividade já existente em Heartstopper. Então, você vai entender. Leia. E também ele tem o Aled, tem o próprio livro dele. Só que é que tá. Eu não entendi direito, mas eu acho que o Aled
de Heartstopper é diferente desse Aled aqui. Apesar de eles terem o mesmo nome, ele é um pouco diferente. Ao mesmo tempo que ele é a mesma pessoa. É um pouco complicado, mas lê. Se você gosta de Heartstopper, vale a pena ler. Porque passa no mesmo universo. Mas enfim, aí veio esse querido aqui, um dos meus livros favoritos da vida. E aí acabou flopando um pouco esse. Mas eu ainda vou terminar de ler. Eu passei da metade, eu acho. Esse aqui. Eu passei da metade. Então eu vou terminar de ler ainda. Então vai pros quase vidinhos desse ano. Enfim. Só fazendo uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros. Gostei do número. Pretendo ano que vem melhorar mais ainda minha leitura e não demorar tanto na leitura. Eu quero melhorar isso. Enfim, 1 hora de vídeo, meu Deus. Mas enfim, se você gosta de livro, você deve ter ficado aqui até aqui. Você deve ter ficado aqui. Se o Selbit consegue fazer 1 hora de live jogando Doc Doc Literary Club, eu consigo fazer 1 hora daqui. Inclusive eu tô viciado em Doc Doc. Sim. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Me perdoa se ficou um pouco maçante falar sobre todos esses livros, mas eu espero que tenha sido legal pra você que gosta de livros. Se você gosta de livros, provavelmente você deve ter chegado até aqui, você deve ter gostado, enfim. E eu vou subir esse vídeo no YouTube logo, porque senão meu celular vai explodir de memória com um vídeo de 1 hora. Enfim, espero que tenham gostado. Um beijo e provavelmente esse talvez seja o último vídeo de 2023. Então, como um último pensamento daqui, que seja um 2024 muito feliz, cheio de aventuras boas, evolução, que todos estejamos bem, todos estejamos com saúde, felizes, que consigamos entender realmente o que nos faz feliz e que a gente vá atrás disso. Porque acho que a vida é sobre ir atrás do que te faz feliz. Inclusive gravar vídeos sobre livros está me fazendo muito feliz. Eu quero fazer mais isso, eu vou trazer mais vídeos só sobre livros, além... Porque muitas vezes eu trago só vídeos sobre reflexão, sobre pensamentos. Eu vou tentar trazer mais vídeos falando sobre livros em específico. Principalmente os que eu mais gostar, eu acho que vale a pena um vídeo curto só sobre esse vídeo, só sobre esse livro. Enfim, que seja um 2024 incrível para todos nós, melhor ano das nossas vidas, e que o ano de 2024 tenha a vibe das músicas de 2010, aquelas músicas totalmente alegres, tipo Runaway. I wanna run away. Enfim. Ou tipo a vibe do álbum 1989 da Taylor's Version. Eu tinha que colocar Taylor Swift. Vai me dizer que um ano com vibe do 1989 não seria incrível. Enfim. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Provavelmente até ano que vem. Nossa, eu vou poder falar no próximo vídeo. Eu vou poder falar que eu fiz vídeo só ano passado. Nossa, parece que foi ano passado que eu fiz esse vídeo. Meu Deus, eu vou começar com essa piada. Enfim. Um beijo. E seja feliz. Seja feliz. E saiba que se você não está fazendo mal a ninguém e ainda está tentando ajudar, você já é uma pessoa boa. Faça o bem para os outros. E faça bem para você mesmo. Feliz ano novo e até a próxima.